Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos começar aqui nessa etapa dos testes, tá? A gente vai responder algumas questões referente à segunda lei, tá bom? E, a partir dessas questões, a gente vai tirando as dúvidas. Aí, nós vamos usar a nossa apostila. Aí, se vocês tiverem a apostila aí em mão, para estar auxiliando, para vocês destacar alguma informação que vocês queiram saber, ou até mesmo para estar marcando as respostas aí. Ó, essas duas primeiras questões é uma questão que eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Aí daqui para frente será a da apostila, tá? Então vamos pegar aqui, ó, essa primeira questão que a gente não conseguiu finalizar na última aula, que ela é referente à segunda lei. Então aqui está dizendo para nós que existe, né, na espécie humana tanto a miopia, que é problema para enxergar a longa distância, né, e hipermetropia, quando a pessoa tem problema para enxergar a curta distância. E eles falam para nós que tanto a habilidade da miopia, como a habilidade da pessoa, habilidade de miopia não, essa é boa, né? Mas, gente, a miopia é uma habilidade, desconsidere o que eu falei. Então, tanto a característica da pessoa ela ter miopia e a habilidade, aí sim, né, de escrever com a mão esquerda, eles falam que é uma característica que ela é apresentada a partir de um gene recessivo. Então, aqui ele fala que um homem de visão normal e ele é destro, então significa que ele escreve com a mão direita. E fala que o pai desse homem, ele é míope e canhoto. E esse homem ele vai casar com uma mulher que é míope e destra. E a mãe dessa mulher, ela tem uma característica na qual ela é canhota. Aí ele faz aqui a pergunta para nós: qual é a probabilidade desse casal ter uma criança fenotipicamente igual ao seu pai? Aí eu tinha feito aqui aquela tabelinha para vocês. Nessa segunda lei de Mendel, lembra que a gente trabalha com dois fatores, tá? Então, são duas características que nós iremos trabalhar. Ela não é difícil, só que, assim, a diferença dela da primeira para a segunda é que a gente tem que saber extrair os gametas. Aí você vai falar, professora, mas o que é o gameta? Eu acredito que o professor Darley já deve ter comentado com vocês, só vamos rever né, esse conteúdo. Então, ó, quando a gente fala da mulher, ela não fala, o texto nos diz que essa mulher ela é míope e ela é destra. Nós sabemos que a miopia ela é uma característica recessiva, por isso que nós colocamos aqui, ó, Mzinho, Mzinho, porque essa mulher ela tem uma característica recessiva, beleza. Porém, ela é destra. Pessoas destras é representada por um gene dominante. E ela fala que a mãe dela é canhota. Então, o que a gente subentende? Que a composição genotípica dessa mulher vai ser um Dzão, porque ela é destra, e essa característica dominante, Dzinho, porque esse Dzinho ela ganhou, ela herdou aí da sua mãe. Né? Então, a composição genotípica dessa mulher seria Mzão, Mzão, porque ela tem a miopia, e é uma característica recessiva. Aí vocês recordam lá dos conceitos da primeira lei. Para uma característica recessiva ela ser apresentada tanto genotipicamente como fenotipicamente, ela tem que apresentar lá os dois genes juntos, tá bom? Para a gente conseguir visualizar ela. Beleza. E do homem também é dessa mesma forma. Se a gente for analisar, o homem ele não tem miopia, porém o seu pai tem. Então, na sua composição genotípica, ele traz essa característica. Já a gente observa que ele é destro e fala que o pai dele é canhoto. Então, apesar dele escrever com a mão direita, ele traz ali no seu gene essa característica também de escrever com a mão esquerda. Então, a gente sabe qual é os genes do pai e da mãe e a gente vai observar aqui qual é a probabilidade dessa criança ser igual ao seu pai, apresentar essa característica de ser visão normal e destro. Então, o que a gente vai observar aqui, ó? Separei a composição genotípica do pai e da mãe e fiz a separação aqui, ó, dos possíveis gametas que a gente poderia trabalhar, tá? Do pai e da mãe. Então, eu poderia combinar o Mzão com o Dzão, o Mzão com o Dzinho ou o Mzinho com o Dzão. Então, eu fiz essa combinação aqui e tem mais uma, tá? Que aí eu vou passar aqui para o Excel para a gente trabalhar com ele.
Aqui, ó. Então, a gente tem o Mzão e o Dzão, e o Mzinho e o Dzinho, tá? Então, essa daqui são as possibilidades de combinação dos genes do pai. E essa daqui seria a combinação dos genes da mãe, tá? Vamos destacar aqui. Então, ó, aí vocês vão perguntar, professora, por que esse Mzinho e esse Dzão? Ó, eu só tenho a letra Mzinho, eu posso combinar ela com quem? Com Dzão, foi o que eu fiz. E aqui, eu posso combinar o quê? Deixa eu fazer uma correção aqui, que aqui é o Mzinho. Posso combinar o Mzinho com quem mais? Com o Dzinho, tá? Então, eu acabei de fazer as combinações possíveis com a composição genotípica da mãe. Quando vocês fazem essa extração aqui, que são os gametas, aí vocês vão para a tabela ou para o quadro de Punnett. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Você coloca a composição genotípica da mãe, aí logo aqui ao lado você coloca do pai, que são os gametas que nós conseguimos fazer a extração, e você começa a brincar com as letras nesse quadro aqui. Ó, esse Mzão veio do pai, o Mzinho veio da mãe, o Dzão do pai e um Dzinho da mãe. Você vai brincando, fazendo essa composição. Feito isso, a gente consegue responder a pergunta que está sendo feita para nós aqui no exercício, que ele pergunta, né? Qual é a probabilidade dessa criança ser parecida com o seu pai fenotipicamente? Fenotipicamente, lembra que são aquelas características que a gente consegue visualizar, tá? Que nem um exemplo aqui, ó, cor do meu cabelo, a textura. Então, são características fenotípicas. Então, se a gente for observar aqui, ó, qual que é a probabilidade dessa criança parecer com o seu pai? Primeira coisa, vocês fazem assim, conta o total de combinações que vocês conseguiram fazer. Se a gente for observar aqui, ó, tem 4 desse lado e 4 desse. Então, são no total 8 combinações. Tá, vamos ver quem é parecido com o pai. Tem que ter visão normal e ser destro. Ó, primeira combinação é visão normal e destro. Lembra que essas características são dominantes. Então, você viu o Mzão e o Dzão, você já sabe que é parecido fenotipicamente com o pai. Esse indivíduo aqui também, aqui logo ao lado, e o de baixo. Então, esses três aqui vão apresentar característica fenotípica igual ao seu pai. Os demais não vão apresentar, porque, ó, o primeiro não tem, esse daqui que eu tô com o mouse em volta aqui circulando, ele tem a visão normal, porém, qual característica ele vai apresentar? Ele é míope. O próximo indivíduo aqui, ele é míope, porém, ele tem o quê? Ele é destro, né? E assim a gente vai fazendo a combinação, a gente consegue identificar. Ó, o filho aqui, o último, né? Vamos supor assim, se ele tivesse 8 filhos. Um exemplo, esse último aqui, além dele ser míope, ele vai apresentar o quê? Ele vai ser canhoto, tá? E assim a gente vai visualizando as características. Então, se a gente fosse responder aqui a questão, o que nós iríamos responder? Então, a probabilidade dessa criança ser parecida com seu pai é de 3 para 8, tá? Aí isso aqui pega muito, porque tem horas que a gente vai fazer uma questão, ela não é difícil. Não é difícil. O porém, a gente conseguir extrair aqui as informações para a gente fazer a probabilidade. Vamos passar aqui para a próxima, só para a gente fixar mais. Ó, em um cruzamento de organismos de híbridos com pelagem preta e longa, duas características, ó, pelagem preta, Pzinho, e pelagem longa, Lzinho. E a pelagem branca e curta. Branca a gente já observou que ela é dominante, essa cor, e a pelagem curta também. Observa-se na primeira geração 100% de indivíduos com pelagens branca e curta. Ok, então a gente observou aqui que essa daqui apresenta uma característica dominante, por isso que na geração F1, que é ó, quando a gente fala aqui, ó, que essa característica preta e a pelagem longa, que está aqui em azul e em rosa, é tipo um rosa, né? Aqui, eu estou falando da geração parental, tá? Tentem visualizar isso, ó. Geração parental, ocorreu o cruzamento entre esses indivíduos, nós obtivemos aqui a geração F1, e nessa geração F1 nós observou que todos os indivíduos apresentou a característica que a pelagem é branca e o pelo é curto,
tá? Então, o que a gente vai observar? Que essa característica branca e o pelo curto significa que é dominante. Porém, ele faz a pergunta aqui para nós, ó. Na segunda geração, qual será a proporção de indivíduos com pelagens preta e curta? Aí nós vamos ter que ver aqui, ó. Tem que ser pezinho, pezinho e tem que apresentar a pelagem curta, né? E ele coloca aqui para nós, vai ser 25% ou 18,75% ou 20 ou 50? Temos as alternativas. Bora voltar aqui na planilha de Excel que eu montei aqui, a gente vai montar juntos, para vocês conseguirem compreender. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui mais. Para a gente compreender esse conteúdo. Esse conteúdo ele é bem tranquilo de trabalhar, porém, por conta da interpretação, muitas vezes da gente não conseguir tirar as informações pedidas, a gente acaba não conseguindo trabalhar. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Vocês sempre façam assim. Tira a informação. Ele não falou para nós que ocorreu o cruzamento entre dois indivíduos. O primeiro, ele falou para nós que a cor do pelo é preta e a pelagem é longa, né? E o segundo indivíduo, ele falou para nós que a pelagem é branca e curta. Beleza, a gente já sabe quais são as informações. E ele fala para nós que aqui na geração F1, o que vai acontecer? Vai surgir somente indivíduos branco e pelo curto. Aí o que nós observamos? Ó, essa geração aqui, verde e azul, é a nossa geração, vou colocar aqui, geração parental, tá? Beleza, essa é a nossa geração parental. A partir da geração parental, nós temos a geração F1. Na geração F1, ele fala que só tem esse indivíduo aqui. Lembra que aqui, na geração parental, sempre vai ser homozigoto. Homo significa que a característica que está sendo representada, ela é representada por duas letras iguais. Homo, igual, tá? E na geração F1, por conta do cruzamento entre esses indivíduos, ela sempre vai ter a característica heterozigoto. Heterozigoto porque são diferentes. Se a gente for observar aqui, ó, pezinho representa o quê? A pelagem branca. O pezão, desculpa, o pezão, pelagem branca. E o pezinho, pelagem preta. Por quê? É recessiva. Lzão representa o quê? A pelagem curta, que é dominante. Lzinho representa a pelagem longa, que é recessiva. Então, eu já vou saber que a composição genotípica desses indivíduos da geração F1 vai ser pezão, pezinho, Lzão, Lzinho. Agora eu quero um joinha de vocês, se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando. Ok. Tá. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Feito isso, ele pergunta da geração F2, não pergunta? É aqui nessa etapa que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui geração F2. Para isso, nós precisamos extrair os gametas desses indivíduos. Lembra lá a combinação, ó. O pezão eu posso combinar com quem? Com o Lzão, foi o que eu fiz aqui, ó. O pezão eu combino com quem? O Lzinho. E o pezinho eu combino com quem? Com o Lzão. E assim sucessivamente, ó. Fiz essa combinação. Eu vou repetir essa combinação aqui na lateral, na coluna. Aí vocês vão perguntar por quê, professora? Lá ele não vai especificar para nós se tinha outro indivíduo diferente genotipicamente. Então, o que a gente subentende? Que ambos os indivíduos aqui vai ter essa mesma composição genotípica. Aí você começa a brincar com as letras. Que nem aqui, ó, coluna, o que eu tenho? Pezão, beleza. Na linha, o que eu tenho? Pezão, que veio da mãe, né? Vamos colocar assim, ó, só para vocês entenderem. Vamos supor que esse aqui é a mãe e quem tá aqui do lado seria o pai, só para vocês conseguirem compreender o que eu tô falando, tá? O computador aqui já tá automático aqui. Deixa eu corrigir. Então, ó, pezão veio do pai, pezão veio da mãe. Beleza. O que a mãe tem a oferecer a esse filho? O Lzão. E o pai? O Lzinho. Beleza? Bora ver quais são as características desse filhote? Se eu fosse olhar ele fenotipicamente, o que eu iria ver? Um filhote branco com pelagem curta.
Beleza? Aí nós vamos fazendo para os demais, ó. O que a mãe ela pode doar? Pezão. E o pai? Pezinho. O que a mãe e o pai pode doar? Apenas Lzão. Então, vamos colocar aqui. Então, se a gente for observar fenotipicamente esse indivíduo, a gente vai saber que ele tem a pelagem branca, que é representada pelo pezão, e ele vai ter a pelagem o quê? Curta, tá? E assim a gente vai fazendo. Ó, pezão, pezinho. Opa. E o que a mãe pode doar? Lzão. E o pai? Lzinho. Mesma característica, ó, pelagem branca e curta. No próximo indivíduo, vocês vão fazendo, vai fazendo essa combinação e a gente consegue observar essas características. Se a gente for ver aqui, ó, mais no final, esses filhotes aqui, que iriam nascer a partir dessa composição genotípica, o que a gente iria observar? Esse daqui, ó, se a gente for ver, ele tem o quê? O pelo preto e a pelagem longa. Já esse daqui, ele tem o pelo preto, porém a pelagem curta. E assim a gente vai brincando com as letras, a gente vai conseguindo aí fazer essa composição genotípica, tá? Aí bora lá ver qual que é a questão no qual ele está pedindo para nós, ó. Ele fala aqui na segunda geração, qual será a proporção de indivíduos com a pelagem preta e curta? Aí o que nós vamos ter que fazer aqui? Vou fazer rapidão aqui, tá? Pra gente ver. Então aí vai ser, ó, pezão, pezão, porque o pai doou um P e a mãe doou o outro. Vai ser um Lzão, um Lzinho, pezão, pezão, pezinho, dois Lzinho aqui. Aqui vai ser pezinho, pezão, pezinho, Lzão, Lzinho. Aqui vai ser também pezão, pezinho e dois Lzinho. Bora fazer aqui rapidão. O pai doou um pezão, a mãe um pezinho. Lzão, Lzão aqui. Lzão, Lzão. E assim a gente vai fazendo a composição entre as letras, ó. Peguei aqui, ó. Para quem ainda não consigo compreender, ó. Pezão do pai. Pezinho da mãe, tá? E a gente vai fazendo essas combinações. Beleza? A mãe tem um Lzão, né? Porém, o pai tem um Lzinho. Aqui, ó. Mãe e pai são pezinho. O pai e a mãe têm o Lzão. Bora ver aqui. Aqui seria pezinho, pezinho. Um Lzão que a mãe doou e um Lzinho que o pai doou. Beleza. Vamos identificar aqui, então, rapidão, ó. Vamos marcando aí junto, se vocês tiverem um caderno. Se a gente for observar esse indivíduo aqui, que cor que ele é? Esse primeiro. Se a gente fosse observar. Qual a composição genotípica dele? Ele seria, vamos colocar aqui, branco mais pelagem, deixa eu ver aqui, curta, só para a gente saber o que a gente está trabalhando. Né? Vamos ver aqui quantos indivíduos vai ter a pelagem branca e curta. Bora ver aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar esses aqui de outras cores para destacar aí para vocês. Esse daqui, esse também é. Esse também é branco, com a pelagem curta. Esse já não. Esse daqui é. Esse. Esse daqui. Ó, os demais aqui não vai apresentar essa característica. Vamos mudar aqui, ó. Esse aqui, o que nós vemos? É um indivíduo branco, porém a pelagem é longa. Então, vamos mudar aqui a cor. A gente sabe que ele tem a pelagem branca, mas só que longa. Aí vamos ver outro indivíduo, tem essa mesma característica. Esse daqui logo abaixo também. Então, vamos separando. Os outros indivíduos, o que a gente... Aqui, ó, mais um, aqui no cantinho, branco, com a pelagem longa. Os demais indivíduos, o que a gente observa? Todos são de cor preta. Beleza. Porém, tem uns de pelo curto e outros de pelo longo. Então, ó, esse indivíduo, esse e esse é cor preta e pelagem curta, tá?
Bora marcar aqui. E esse último aqui que ficou sozinho, ele vai ali apresentar, vamos colocar de vermelho aqui para destacar, ele vai apresentar o que? A pelagem preta e os pelos longos, tá? Então, bora responder lá a pergunta, vamos voltar. Então, ele pergunta aqui para nós, ó, na segunda geração, qual será a proporção de indivíduos com pelagem? Vamos marcar aqui para a gente destacar, ó. Deixar bem destacado. O que ele quer saber? Pelagem preta e curta, tá? Quais são de pelagem preta e curta? Qual que é a cor? Bora ver se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô falando. Só fala a cor aí para mim. Os verdes. Ele quer saber de pelagem preta e curta. Ah, tá. É porque uma coisa eu tô desligado é o pesão, que cor que significa, o Lzão, que cor que significa, Isso, ó, preta. Lzinho e o pezinho. Isso, preta, Ah, ó, tá. cor preta. Então, vai ser a cor aqui azul, ó. Tá? Cor preta. Aí ele fala para nós que é a pelagem curta. Curta é uma característica dominante, então tem que ter o Pzinho e o Lzão. Então, esses aqui que estão em azul é a característica que está sendo pedida, tá? Aí, o que a gente vai observar aqui? Vocês vão fazer assim, ó. Prof, como que eu vou fazer? Vocês observam, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Então, vão ser 16 no total. Aí vocês marquem, eu tenho 16 indivíduos no total, e desses 16 indivíduos, 3 apresentou a característica na qual eu estou buscando, que eu estou perguntando, né, no caso ali. E ele pergunta qual que é a porcentagem. Aí é bem simples, vocês podem usar uma regrinha bem simples de fazer. Vocês pegam os 16% como se fosse 100%. E faz aí a multiplicação pelos 3 indivíduos. E quando a gente faz essa continha, o que a gente vai observar? Que o resultado ele vai ser de 18,75, tá? Uma forma mais simples para a gente estar achando essa informação. Agora sim, nós vamos entrar aqui no conteúdo da apostila, tá? Esse que é o primeiro exercício da apostila. Aí, por gentileza, quem tiver com a apostila aí, para a gente trabalhar esse conteúdo. Se a gente for observar, na primeira questão, ele está pedindo lá para nós marcar qual que é a alternativa correta. Bora ler aqui as informações para a gente saber o que está sendo pedido. As questões, lembra que é bem extensa, né? No Enem não vai ser diferente, tá bom? Se vocês forem observar, ó, bastante texto para a gente ler e para a gente estar interpretando e conseguindo fazer a extração dessas informações. Tá sem apostila, Vitor? Não tem problema, então. Faz assim, acompanha no slide, aí depois eu mando, tá? Lá no grupo, esse slide aqui, que é o conteúdo que tem na apostila, tá? Para vocês não ficarem sem. Aí depois eu faço umas marcações aqui, o porquê é verdadeiro, o porquê é falsa, tá? Então, bora lá, ó. A cor de uma variedade de rosas é determinada por apenas um locus gênico autossômico. Gente, quando vocês vê essa palavra aqui, ó, locus é local, tá? Autossômico, lembra lá quando a gente trabalhou com os cromossomos? A gente tem 2 cromossomos, né? Que sempre estão em parzinho, e cada cromossomo ele apresenta um gene, que nem nós estávamos trabalhando ali, ó, cor branca com a característica da pelagem longa, tá? Então, um gene vai estar em um cromossomo e o outro gene vai estar no outro cromossomo, tá? Então, quando vocês verem essa palavra aqui, ó, locus gênico é o local do gene no cromossomo, tá? Então, vamos continuar aqui nossa leitura. Para qual existem apenas 2 alelos, sendo que um determina a cor vermelha e o outro vai determinar a cor amarela. Não existem cores intermediárias e um dos alelos é dominante sobre o outro. Ó, essa questão aqui, quando a gente fala cor intermediária, que a gente faz a brincadeira ali, que a gente fala que tem uma característica que domina sobre a outra, quando a gente fala isso, que uma domina sobre a outra, um exemplo assim, ó, vamos falar que a vermelha é dominante e a amarela é recessiva. Se a gente faz a combinação genotípica delas aqui, o que a gente vai observar na geração F1?
que todos esses indivíduos vão ser vermelho. Quando ele fala aqui que é intermediário, existe, nas flores, é um exemplo, boca de leão, se eu não me engano. A flor boca de leão, você tem uma flor branca e a outra vermelha. Quando as duas se cruzam, que ocorre ali o cruzamento, a troca de pólen, a geração F1 dessas duas flores, acredita, ela não sai nem branca e nem vermelha, sai rosa. Por quê? Por conta disso daqui, ó, que a característica ela é intermediária. Então, significa que as duas características são dominantes e as duas características vão aparecer. Como que a gente brincasse de tinta, né? Você pega ali a tinta branca e a vermelha e mistura e você tem a cor rosa, né? Então, basicamente isso. Então, por isso que ele fala aqui para nós, ó, que a flor branca, né? Ou, perdão, eu já tô falando outra cor. A flor vermelha e a flor amarela não existem intermediárias. Então, as cores aqui, elas não são intermediárias, então elas não vão se misturar. E ele fala para nós que um deles ali é dominante sobre o outro. Então, a gente já sabe que um domina sobre o outro, que uma cor ele vai ser dominante e a outra recessiva. Bora continuar aqui. Além disso, sabe que plantas produtoras de rosas amarelas, cruzada por várias gerações, produzem sempre rosas amarelas, e o mesmo acontece com as plantas produtoras de rosas vermelhas. Olha que informação importante aqui, que a gente pode extrair. Ele está falando para nós que essas plantas homozigóticas. Então, se a gente fosse fazer a combinação dessas plantas, genotipicamente, como que a gente iria observar? Seria assim, ó. Bora passar aqui pro slide, pro Excel, aqui, só para me mostrar para vocês. Ó, se eu fosse representar genotipicamente, como que eu iria falar? Ó, eu iria falar que essa flor, ela é vermelha. Vamos colocar ela como dominante? Então, ela seria vezão, vezão. Então, essa flor vermelha apresentaria essa característica. Beleza. E a amarela? Vamos colocar a amarela. Seria como? Eu já sei que ambas são homozigóticas, eu sei que uma é dominante sobre a outra. Então, a amarela eu iria julgar que seria recessiva, né? Então, seria representada por azinho, azinho. Bora voltar aqui. Ó, nunca foi feito um cruzamento entre plantas produtoras de rosa vermelha e plantas que produzem rosas amarela. Contudo, se esse cruzamento for feito e os descendentes forem analisados, é correto afirmar? Aí ele tem aqui as perguntas. Bora lá ver as alternativas aqui, se estão corretas ou não. A alternativa A. Se a cor amarela não aparecer entre os descendentes, certamente as plantas parentais são heterozigotas. Essa alternativa, o que vocês acham? Tá certa ou tá correta? Ah, eu acho que não, hein? Não, né? Ó, porque lembra que a gente leu no texto? Ele fala para nós que é uma geração parental. Falou geração parental, você já lembra que elas têm as letras iguais. Quando tem as letras iguais, significa que elas são homozigóticas, tá? Heterozigótica é quando as letrinhas são diferentes, tipo, é uma maiúscula e uma minúscula, tá? Então, vamos lá, ó. Essa daqui tá incorreta, só por essa parte aqui que eu destaquei em azul, ó. São o quê? As plantas parentais são heterozigóticas. Não, as plantas parentais sempre vai apresentar a característica homozigótica. Alternativa B, se a cor vermelha desaparecer nas gerações descendentes, significa que o alelo que a determina é dominante. O que vocês acham dessa? Ó, pessoal, a partir do momento que um alelo ele é considerado dominante, ele não vai desaparecer. Ele está falando aqui para nós que a cor vermelha, na próxima geração, ele fala que desaparece. Porém, logo à frente, ele fala para nós que esse alelo é dominante. Não tem essa possibilidade. Se ele é dominante, então ela não tem como desaparecer, tá bom? Aí vocês sempre ficam atentos aqui nessas informações. Bora aqui para a alternativa C.
Se a cor amarela não aparecer na primeira geração, significa que os alelos que a determina é recessivo. Essa tá correta, tá certo, ó. Se essa cor amarela ela não aparece na próxima geração, que seria a geração F1, sim, significa que ela é recessiva, então por isso que ela não aparece. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Aqui vamos supor que é a vermelha e aqui vamos colocar de amarelo aqui para a gente visualizar isso. Ó, quando eu faço o cruzamento aqui entre esses indivíduos, o que a gente vai obter? Vai ser Vzão e Azinho, tá? Os 4 indivíduos vai ser tudo a composição genotípica igual, tá? E se eu perguntar para vocês que cores que vocês estão vendo aqui nessa brincadeira, nessa composição genotípica, todos os indivíduos serão vermelho, ó. Tudo aqui é vermelho. Todas as flores que eu estou vendo aqui é vermelha, tá? Então, por isso da alternativa C aqui está correta. A alternativa D e E também está incorreta, mas vou mostrar para vocês o porquê. Ó, é impossível que uma das flores... Deixa eu ampliar aqui. É impossível que uma das cores deixe de aparecer entre os descendentes desse cruzamento. É impossível? Não, é possível. A gente acabou de ver isso. A partir do momento que eu tenho um cruzamento ali entre dois indivíduos, que são os indivíduos parentais, que são homozigotos, sendo que um é dominante e o outro é recessivo, é possível. É possível sim que uma cor em uma determinada geração ela não vai aparecer, mas ali mais para frente, sim, ela pode reaparecer. Então, por isso que essa alternativa ela está incorreta, tá? Aí aqui, caso as duas cores apareçam entre os descendentes, significa que as duas plantas parentais são homozigotas? Olha aqui, dá uma olhadinha se a gente for observar. Ó. Caso as duas cores apareçam. Gente, quando as duas cores elas vão aparecer, sim, a geração parental ela pode apresentar essa característica homozigótica. Mas o que nós estamos falando aqui? O exercício ele traz para nós que uma é dominante e a outra é recessiva. Para que essas duas cores aparecessem ao mesmo tempo ali, que elas se misturassem, o que teria que acontecer? As duas cores teriam que ser dominantes, que nem a gente falou ali na questão da cor intermediária, que eu coloquei como exemplo a flor boca de leão, que é a flor vermelha, ela cruza com a flor branca, ocorre a mistura das cores ali, a gente tem uma flor rosa, tá? Bora continuar aqui. Ó, a 2 tá na página 119. Bora responder ela aqui. Ela também vai pedir aqui as alternativas, né? Quais são verdadeiras ou falsas. Aí eu fazer aqui com vocês, aí as outras eu vou encaminhar, tá? Tentem treinar essas questões, tá? Que é muito bom, que aí elas vão auxiliando a gente, assim, a compreender o conteúdo e vocês já vão treinando, para quando você chegar na prova, ó, estiver bem fácil para responder. Tá, deixa eu pegar uma mais curta aqui, que nosso tempo tá limitado. Essa daqui depois eu mando a resposta para vocês da 2, tá? Bora fazer a 3, que ela é mais curta aqui e mais rápido de ser explicada. Ó, numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelo. Plantas de flores vermelhas cruzada com plantas de flores brancas produzem plantas de cor rosa. Do cruzamento entre as plantas de flores rosas resultam plantas com flores. Aí ele fala aqui, ó, das 3 cores em igual proporção, tanto a vermelha como a rosa, a partir desse cruzamento, ou das 3 cores prevalecem a cor rosa, ou das 3 cores prevalecem as vermelhas, ou somente a rosa, ou somente a vermelha e a branca em igual proporção. Então, se a gente for observar aqui, deixa eu fazer rapidão aqui para vocês compreenderem o que ela está falando. Ó, nós temos lá a flor vermelha e a flor... Deixa eu mudar aqui, deixa eu passar aqui para baixo. Aqui nós temos a vermelha e temos a branca, que ele passou para nós. A vermelha,
ele fala que ela é dominante. Beleza. A branca também ele fala que é dominante. Quando eu tenho um cruzamento desses dois indivíduos, o que eu vou observar? Uma característica intermediária. Então, essa flor aqui, ela vai ser rosa. Esse indivíduo aqui. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brincar com a combinação genotípica desses indivíduos. Se eu pego aqui, ó, e faço a combinação entre eles, vocês colocam aqui, ó, um gene aqui, o outro aqui, e você vai brincando com as letrinhas, ó. Vzão e Bzão. Então, se eu for observar, ó, esse primeiro indivíduo, ele vai ser vermelho. Esse segundo indivíduo aqui vai ser rosa. Esse terceiro indivíduo também vai ser rosa. E esse último indivíduo vai ser branco. Então, se eu for observar, de 4 indivíduos, 2 são rosa. Ah, saiu uma data aqui. Não é para sair data, não. Então, de 4 indivíduos, né? 2 apresentou a característica rosa. Então, vamos colocar aqui, ó. 2. Não é para colocar data. Mas vocês entenderam, né, pessoal? O negócio está querendo colocar data, não é para colocar data. Ó, esse Sim, e esse sim. indivíduo, eles são de cor rosa. Esse daqui vai ser vermelho e esse daqui vai ser branco. Aí a gente volta lá e vamos responder aqui. Ele fala, ó, na alternativa A, das 3, vai ter igual proporção? Não. Das 3 cores, prevalece a cor rosa? Sim, verdade, está correto. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Bora ver aqui as demais, porque não está correta. Ó, das 3 cores, prevalecem as vermelhas? Não, a gente viu que quem prevalece é a rosa. Somente cor rosa? Claro que não, a gente viu que saiu vermelha, branca e rosa, saiu as 3 cores. Né? Então, por isso que a D também está incorreta. Somente a vermelha e a branca em igual proporção? Não. Ó, se a gente for ver, não saiu somente essas 2 cores, saiu a rosa também, tá? Tranquilo, pessoal? Bora finalizar aqui, aí eu mando para vocês, tá? As demais questões, aí eu vou fazer assim, eu vou colocar os tópicos, o porquê é verdadeiro, o porquê é falso, tá? Para auxiliar vocês na compreensão. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, se tá ficando claro o conteúdo. Tá ok, dá para captar. Tá? Então tá bom. Gente, se tiver alguma dúvida, pode. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Vocês podem perguntar.